Paz a todos que estarão assistindo este vídeo. Queridos, hoje quero tratar sobre uma coisa tão séria aos olhos de Deus. Quero tratar sobre o estado decaído, o estado miserável que se encontra este nosso país, neste caso Angola. Como é que Deus está a encarar Angola, essa sociedade? Pois essa sociedade angolana, dia após dia, tem bebido iniquidade como água. Dia após dia, esta sociedade está a pecar contra Deus. Dia após dia, essa sociedade está a ofender a santidade de Deus. Até porque semanas passadas pude assistir uma entrevista com certos homens, neste caso homens homossexuais, homens gays, que começaram a falar que é muito normal, que eles gostam daquela prática, que se sentem confortáveis, e também existiam adolescentes que se encontram nesse estado, são homossexuais, são gays, que tais adolescentes afirmaram categoricamente que muitos deles, os seus pais já sabem, e os seus pais não os fizeram nada. Então, isso é uma situação que deve chamar a atenção de cada pessoa que vive nesse estado, Angola. Essa deve ser uma situação que deve despertar Angola. Até porque Deus, se nós atentarmos para Gênesis, no seu capítulo 1 e 2, Deus, na formação do homem, quando ele fez Adão, Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma adjuntora, ou seja, uma mulher, uma ajudadora. Então Deus fez uma mulher para Adão. Deus fez a Eva. Então, aí nesse relato de Gênesis 1 e 2, nós vamos a entender que Deus fez Adão e Eva. Deus fez um homem e uma mulher. E Deus tornou esses dois homens casal, lhes uniu. Então, o casamento, ele é união entre o sexo oposto. Então, nós vimos Adão e nós vimos a Eva. Então, é daí onde foi já instituída a família. A família é uma instituição de Deus. Deus instituiu a família. Já em Gênesis, para mostrar que é da vontade de Deus que casamento sempre seja entre um homem com uma mulher com um homem. Este sim é o padrão que a Bíblia, esse é o padrão de Deus. Mas o que está acontecendo nesta nossa sociedade? Até primeiro é porque os que falam a verdade são considerados como agressivos. Os que falam a verdade são considerados como pessoas que não amam. Os que falam a verdade são considerados de pessoas que não têm piedade. Então estão a distorcer muita coisa. Falar a verdade constitui-se tornar-se inimigo de outras pessoas. Quando pessoas falam a verdade, eles são odiados. Quando as pessoas falam mentiras, eles são amados. Isto é muito triste. Hoje eu quero falar sobre a verdade do homossexualismo. Mas antes, devemos entender algumas coisas muito importantes. Primeiro, é que o que constitui uma sociedade são os homens. Aonde há homem, aí há sociedade. E o desejo dos nossos governantes
é que a nossa sociedade se vai bem, é que a nossa sociedade se desenvolve, é que a nossa sociedade seja uma boa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, os nossos governantes, eles são culpados da decadência, eles são culpados da nossa sociedade ser uma sociedade pervertida. Por quê? Eles estão a se tornar liberais. Estão a se tornar liberais em aceitar algumas práticas que podem destruir uma sociedade. Só a prática do divórcio já destrói famílias, já destrói sociedades. Imagina mais a prática do homossexualismo dentro de uma sociedade. Isto é muito perigoso. Isso também vai acabar com esta nossa sociedade. E o grande problema é que muitos pastores, muitos evangelistas, muitos cristãos, eles não estão a despertar. Eles estão a achar isso normal. A notícia que a semana passada ocorreu, o número de homossexuais serem cada vez mais elevado, não deveria meter nenhum pastor alegre, não deveria meter os governantes alegres, mas deveria meter os governantes, deveria meter os pastores tristes, porque a nossa sociedade está a ser destruída. Está a ser destruída por esta prática. E esta prática está a acabar com as famílias, está a acabar com a sociedade. Nós queremos uma boa sociedade, mas dando liberdade nessas práticas, não teremos uma boa sociedade. Algumas pessoas dizem que falar a verdade é falta de amor, mas não. Expor erro não significa falta de amor, mas significa ser bíblico. A igreja deve expor estes erros. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que o facto de me denunciar, o facto de a Bíblia denunciar a prática do homossexualismo, do lesbianismo, não significa que os pastores, não significa que esses que estão a denunciar odeiam tais pessoas. Eu, como servo de Deus, eu não posso odiar nenhum homossexual, mas também não posso concordar com essas práticas. Pois essas práticas são práticas que ofendem a santidade de Deus. São práticas que Deus odeia. Mateus, no seu capítulo 5, versículo 44, nos ensina a amar os nossos inimigos, nos ensina a amar toda pessoa. Então não posso odiar ninguém, mas também não posso concordar com atos que podem estragar a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade de Angola está completamente já estragada. Anos atrás, a prática do homossexualismo era uma prática que ninguém tolerava. Era uma prática que não era comum. Essa prática do homossexualismo, anos passados, nos anos antepassados, nós vimos que esses homens se escondiam, já não tinham vergonha de se apresentar de que eles são gays. E também esta mesma prática era mínima, mas agora a prática está a se multiplicar. A prática está cada vez mais crescendo. Isto é triste, porque até os tais cantores também estão a fazer isso, estão a mudar o uso natural. Estão a deixar daquilo que Deus lhes fez, estão a fazer uma outra mudança dos seus corpos. Isto por quê? Por causa do pecado. Primeiro é que quando uma sociedade
Começa assim, pouco a pouco, quando uma sociedade, os governantes, os líderes, não tomam decisões severas e sérias quanto a essas questões, teremos uma sociedade destruída. Primeiro, teremos uma sociedade cheia de pedofilia. Isso é que nós estamos a ver. Aqui nessa nossa sociedade já existe muita pedofilia. O que é pedofilia? Pedofilia são adultos se envolverem com crianças. Essa é uma prática que está a ser comum nesta nossa sociedade. E vocês, como pastores, nós, como cristãos, não devemos nos calar, devemos denunciar isso. Os governantes também não devem permitir esta prática, pois essa prática vai arruinar esta nossa sociedade e nós não vamos ter uma boa sociedade. A pedofilia está a entrar, eu sei que brevemente, conforme já se encontra este estado, este país, creio que também um dia o que vai acontecer é necrofila. Necrofila, o que é necrofila? Necrofila é o sexo com os mortos. Isso um dia também vai acontecer. Até eu acredito que isso pode ser que já acontece, mas os tais indivíduos ainda não se manifestaram. Mas um dia eles vão se manifestar. E eu creio que muitos supostos pastores vão tolerar isso, vão falar que isso é normal, mas isso não é normal. E também creio que o Estado, que os governantes não podem tolerar isso, pois isso é pecado, isso arruína, isso estraga a sociedade. Deus fez Adão e Eva. Não fez um homem com um homem para se envolver. Não fez uma mulher com uma mulher para se envolver. E Deus também contra a prática do necrofila, que é a prática do sexo com os mortos. Se o homossexualismo já estão a se manifestar, um dia também eles vão se manifestar esse grupo. E eu acredito que existe. Também existe outro grupo. Zoofilia. O que é zoofilia? Zoofilia é a prática do sexo com animais. Se a pedofilia está a ser comum nessa nossa sociedade em Angola, se o lesbianismo, se o homossexualismo está a ser normal, também isso um dia vai ser normal. Nós vamos ver homens que vão vir se apresentar publicamente de que eles fazem sexo com animais. E isto é uma prática não boa e esta prática vai arruinar a nossa sociedade. Temos sonofilia. Sonifilia. O que é sonofilia? Sonofilia é também pessoas que fazem sexo com pessoas que dormem. Temos fornicação. Fornicação também está a ser o desporto favorito desta nossa sociedade. Solteiros fornicando. Isso é triste. Depois eu vou mostrar por que é triste essa prática. Temos visto adultério por parte de muitos que já são casal procurarem outras mulheres para se envolver. Isto é muito perigoso. Isto é muito perigoso. E nós temos visto a pornografia. A pornografia também está a poluir esta nossa sociedade. Essa nossa sociedade está a ser poluída com a pornografia. E a pornografia tem um impacto muito forte. Tem um impacto de destruir casamentos. Temos visto sexo bizarro. Temos visto orgias. Temos visto sexo grupal. Isso é muito perigoso. Isto é muito perigoso. Por quê? Em Levíticos, no seu capítulo 20, Levítico capítulo 20, versículo 13, diz essa palavra do Senhor: se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Olha, vejamos. Aqui
em Levítico, no seu capítulo 20, versículo 13, tem uma lei. Nós entendemos que outrora tinha um povo do Senhor, que é o povo de Israel. E aquele povo era um povo peculiar, era um povo separado, era um povo de Deus. E aquele povo, Deus lhes deu algumas leis para obedecer. E uma das leis que Deus deu para aquele povo também era esta, de não permitir que um homem se deita com outro homem, como se fosse com mulher. O homem que poderia fazer esta prática era considerado como uma abominação. Que abominação? Abominação do detestável. Deus detestava quem fizesse essa prática. E em consequência, em resultado desta prática, as pessoas eram mortas. Vejam a seriedade que há nisso. Pastores, vejam a seriedade que há nisso. Vocês devem, pastores, evangelistas, cristãos, governantes, não tolerar essas práticas, porque vai arruinar a nossa sociedade. A nossa sociedade será destruída. A nossa sociedade será destruída por essas práticas que é abominável. De tal maneira que, falando dessas verdades, as pessoas vão falar que esse é louco, as pessoas vão falar que esse odeia. Eu não odeio ninguém. E até porque também a verdade já não é mais abraçada por ninguém. Até as redes sociais estão cheias de enganos. Me lembro que o dia que eu publiquei essa passagem no Facebook, falar que esta prática é abominável aos olhos de Deus, o Facebook fez uma coisa, bloqueou a minha conta. Para vocês verem que também o Facebook, para vocês verem que também as redes sociais são participantes dessas práticas. Eles concordam com estas práticas. Eles querem destruir a nossa sociedade. Mas devemos batalhar pela fé que uma vez nos foi dado. Levíticos capítulo 18. Levítico capítulo 18, versículo 22. Diz assim: não te deitarás com um varão como se fosse mulher, é abominação. E nem te deitarás com animal algum, contaminando-te como ele. Nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ela, pois isso é uma confusão. Então a Bíblia vem proibindo já essas práticas. O sexo com animais, o sexo entre homens com homens, mulheres com mulheres. Deus não tolera isso. Por que Deus não tolera? Porque isso arruína a sociedade. Despertam o povo de Angola. Despertam, denunciam, não ficam calados. Provérbios, no seu capítulo 15, versículo 26, diz assim: os desígnios dos maus são abomináveis para o Senhor. Os desígnios, os desejos desses homens gays são abomináveis aos olhos do Senhor. Esse desejo que eles têm é abominação, é detestável perante a Deus, pois é uma prática não boa, é uma prática que Deus não quer que ninguém pratica. Devemos, sim, fazermos isso. Fomos chamados para nos combater a verdade. Vamos combater. Conforme alguns reformadores do passado, eles diziam, assim como um deles, John Calvino, dizia: podem esmagar o meu corpo, podem cortar, despedaçar, jamais pararei de pregar a verdade. Porque Cristo lhe disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Devemos anunciar a verdade. Também já existem pastores gays. Existem pastores gays que esses não merecem também serem chamados de pastores. Isso é uma abominação terrível. Pastores gays. Isso é triste. Olham sociedade. Olham para o estado que nós nos encontramos. Não ficam calados. Pais, eduquem os meninos no caminho que eles devem andar. Pais,
eduquem os vossos filhos. Pais, protejam os vossos filhos. Pais, não aceitam esta coisa para os vossos filhos. Pais, cuidam dos vossos filhos. Para que quê? Para que eles não sejam esses homens que nós aqui estamos a falar. Para que eles não sejam gays. Cuida das vossas filhas para que elas não sejam lésbicas. Pais, sejam vigilantes com os vossos filhos. Pais, procuram saber quem são os amigos dos seus filhos. Pais, procuram saber quem são as amigas das vossas filhas. Pais, procuram saber o que os vossos filhos têm conversado nas redes sociais. Pais, procuram saber o que os vossos filhos têm conversado no celular. Cuidam os vossos filhos. Não permitam que eles se deixem levar por isso. Pois isso vai arruinar a vossa família. Pois isso vai arruinar a vossa casa. Se vocês não o fizerem. Pais, sejam severos com os vossos filhos. Colocam proteção nos vossos filhos. E oram sempre para os vossos filhos. Porque esta prática do homossexualismo, do lesbianismo, não é uma boa prática. Isso arruína, isso estraga a família, isso estraga a sociedade. Isso é abominável aos olhos de Deus. É isso que vocês devem fazer, pais. Eu encorajo, eu apelo aos pais a fazerem isso. Eu encorajo os verdadeiros cristãos a denunciarem. Combaterem pela fé que uma vez nos foi dado. Nós, como Igreja do Senhor, não podemos ficar calados vendo todas essas abominações aqui no nosso país. Nós, como Igreja do Senhor, não podemos olhar e normalizar. Não podemos normalizar. Devemos denunciar, ainda que custa a nossa cabeça, mas devemos denunciar. E devemos também fazer um apelo aos nossos governantes, para que eles não permitam, eles não aceitam esta prática, pois essa prática vai maquinar, vai estragar, vai arruinar essa nossa sociedade. Atentam para isso diligentemente. Vejamos o que o apóstolo Paulo trata aos Romanos no seu capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, seu versículo 23 a 25. Diz essa palavra do Senhor. E mudaram, versículo 26 a 27. Diz assim: pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é o contrário à natureza. Semelhante também os varões, neste caso os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. E estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de invejas, homicídios e contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, versículo 32 para concluir. Os quais, esta toda a raça, esta toda a lista, esses homens que mudaram o uso natural, os quais conhecendo bem o decreto de Deus, os quais declaram dignos de mortes, os que tais
coisas pratiquem. E não somente as fazem, mas também os que aprovam, os que praticam. Aqui, Paulo está nos mostrar, os que cometem essa toda barbaridade, essa toda podridão, mudar os usos naturais, serem gays, cobiçosos, invejosos, toda essa lista de pecadores. A Bíblia diz que eles são dignos de mortes, são dignos de ir para o inferno. E não só eles, mas também os que consentem, aqueles que dizem, não, isso é normal, eles deixam, isso é normal. Que a Bíblia diz que os que fazem essas coisas também são dignos de ir para o inferno. Então a Bíblia condena esta prática. Vamos denunciar. Governantes, não vamos permitir. Pais, devemos ter muito cuidado com essas questões. 1 de Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 1, diz assim. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas vamos atentar para o versículo 9. Nem os sodomitas. Essa palavra sodomitas veio da cidade de Sodoma, que havia muito essa prática, que Deus acabou com aquela sociedade por causa desta prática. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da prática do homossexualismo. Eles eram sodomitas. Aquela cidade de sodomitas, onde havia essa prática, Deus destruiu. Pois era uma prática não boa. Era uma prática que estava a arruinar aquela sociedade. E não só. Outro texto também que quero que todos vocês que estão a assistir este vídeo possam ler é Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 5, aliás, Gálatas capítulo 5, diz assim. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestadas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as urgias, essas festas diabólicas, onde envolve muita coisa, onde também envolve essa praga do homossexualismo, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então também aqui Paulo, ele vem tratando sobre os que praticam isso, que eles não vão herdar o reino de Deus. E não só. Apocalipse capítulo 22, do versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães. Esses cães não são esses cães nossos, não. Esses cães é referência a esses homens que têm essas práticas abomináveis. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Esses ficarão de fora, esses não vão para o reino de Deus. Esses vão para o inferno, se não se arrependerem. Então, meu apelo para você, que talvez és homossexual, és gay. Deus ama você e deves se arrepender, deves abandonar essas práticas, deves se achegar no trono da confiança, com choro, quebrantamento, pedindo para que Deus te ajude a superar isso. E frequenta uma igreja onde ela é bíblica, vai para igrejas onde só trato da palavra de Deus, uma igreja verdadeira, não essas supostas igrejas também, esses supostos templos de demônios também, mas numa igreja verdadeira, onde você vai ser ajudado mais em superar este problema. Se assim o fizeres, um dia vais para os céus.
mas se não o fizeres, o que te espera é o inferno. Mas eu amo todos vocês. Meu maior desejo é que vocês vejam essas práticas que vocês vivem, praticam, como algo abominável aos olhos de Deus. E também meu apelo vai a todos que estão a condenar essas práticas, que continuam a condenar. Nós fomos chamados para isso. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu maior desejo é que pessoas assistam este vídeo e possam conhecer mais estas verdades das Escrituras. Porque temos as Escrituras como nossa única regra e fé e prática. É somente as Escrituras. E para você que tiveres uma dúvida quanto a essas questões, podes comentar neste vídeo, nos comentários, deixa e eu poderei responder todas as vossas dúvidas. Este é o meu maior desejo. Que Deus vos abençoe para sempre. Amém.